Então, Frei Dotto, aos 20 minutos eu te aviso, e aí mais 10 para concluir. Frei Dotto? Pois não. Então, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Não vou ocupar todo esse tempo não, Daniel, né? O mais é para poder partilhar assim com cada uma de vocês o processo de andamento da Sexta Semana Social e para dizer assim a importância também dessa rede na mobilização local, né, da Semana Social. Para dizer assim a cada uma que essa Sexta Semana Social ela já fazem 4 anos que ela vem sendo pensada, vem sendo gestada dentro da CNBB. Num diálogo assim muito intenso que a gente fez com os regionais, com as pastorais, fizemos diálogo com a CRB, com os movimentos sociais, para chegarmos o ano passado, então, na Assembleia, né, no mês de abril, em Aparecida, para termos as condições favoráveis para apresentá-la, então, ao episcopado, que aprovou a realização, então. Então, desde o ano passado, de abril, maio, junho, para cá, a gente vem pensando ela, né? Vem organizando, montando uma secretaria operativa da Semana Social, produção de materiais de reflexão, e o mais importante, eu sempre gosto de trazer presente isso para nós, que nós, para esta Sexta Semana Social, nós tínhamos 2 desafios importantes. O desafio no sentido de nós não podermos errar a temática, o foco da Semana Social, o que nós queríamos assim discutir, no sentido de ser um tema agregador para dentro da igreja e um tema agregador junto, né, com a sociedade, com os movimentos sociais, as organizações sociais. Então, debatemos muito tempo para chegarmos a esse tema que temos hoje. O mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Porque exatamente está na sintonia daquilo que o Papa vem dialogando com os movimentos e o que vem dialogando também com a igreja, né? Então, fomos buscar essa inspiração lá no encontro do Papa com os movimentos populares. E está tendo assim uma ótima acolhida no conjunto dos movimentos, no conjunto também da igreja. Então, essa é a temática. E teremos 3 temas, que a gente chama assim, temas transversais, que nós queremos trazer presente na discussão da Semana Social, que é a democracia, a soberania e a economia. São 3 temas que vão perpassar também o conjunto da Semana Social. O desafio nosso é exatamente, então nós pensávamos exatamente isso. Então eu falei, do tema era o desafio que nós não podíamos errar, e o segundo é o desafio que a gente chama assim a metodologia e o tempo de duração da Semana Social. A 4ª semana, a 5ª semana social, de modo especial essas 2, elas tiveram um período de duração de 3 anos. Mas nós pensamos assim que um período também de 3 anos, ele tem o seu perigo de chegarmos ao final da Semana Social perdendo a força, a mobilização, assim por diante, né? Então, nosso desafio também é isso, nesse período de como que, assim, manter nos locais, nas comunidades, junto aos movimentos, enfim, na sociedade, essa mobilização em torno da Semana Social. A gente também não pode perder esse poder de mobilização. O outro desafio nosso é o seguinte, que a Semana Social, ao fim dela, projetado ao redor do mês entre julho e setembro, se não me falha a memória, de 2022, que ela não tem assim, esse período. Terminou a Sexta Semana Social, terminou. Mas que a Semana Social seja, de agora até lá, seja um grande período também eu diria assim, de mobilização e de, quem sabe, nós chegarmos lá em 2022
quando a gente realizar o seminário final da Semana Social, colhendo os frutos, a gente tenha, quem sabe, um sonho, discutimos isso na coordenação, o Daniel acho que estava junto, né, Daniel? Uhum. Que nós, quem sabe, tenhamos um grande projeto de ação. Então, que não seja um evento, mas que a Semana Social ela nos ajude, nos mobilize, assim, nos coloque exatamente nessa perspectiva de, vamos dizer assim, mesmo não podendo hoje, né, de ir para a rua, de mobilização, de fortalecimento das organizações, de fortalecimento das pastorais. Quer dizer, a Semana Social deve ser um amplo processo de mutirão, de construção, de discussão dos problemas, mas também de apontar soluções. Então, é isso que a gente quer, chegar no final desse período da Semana Social, de realização dela, que tenhamos assim um projeto de continuidade, que seja um processo, que possa desencadear lutas, mobilização social. Por isso que a gente colocou desde o início mutirão, uma construção conjunta, diálogo da igreja, diálogo com a sociedade, fazer acontecer os mutirões. Então, o mutirão pelo Brasil, pela democracia, por uma economia mais justa, enfim. Quer dizer, um grande mutirão pelo Brasil. O que nós temos agora, então, de concreto? A Secretaria, então, agora está fazendo o processo de mobilização junto aos movimentos, junto aos regionais. Então, todos os dias está saindo, por exemplo, nas mídias sociais, os cards, de mobilização, trazendo uma pequena reflexão de um dos temas da Semana Social: terra, teto, trabalho, soberania, democracia, economia. Estamos agora finalizando um conjunto de 10 vídeos, de 1 minuto e meio, no máximo, também de mobilização. Estamos agora entregando esses vídeos para Verbo Filmes para fazer a tradução inclusiva também em língua de sinais. Então, na próxima semana, os vídeos já estarão disponíveis. Então, são pequenos vídeos de motivação, de mobilização. E vamos inaugurar agora, na próxima semana, se não me falha a memória, o site da Semana Social. Então, como está difícil agora ainda a impressão dos materiais, o site ele vai disponibilizar todos os materiais. O guia metodológico, mas também textos. Muitos de vocês que estão aqui contribuíram com textos de reflexão. Nós temos ao redor de 40 textos nos mais diferentes temas, assim, nos ajudando a refletir, a realidade social, assim, os impactos da pandemia, na sociedade, enfim. É um conjunto grande de textos para propiciar que as pessoas possam dialogar sobre a realidade, sobre o tema, e nessa perspectiva também, então, assim, qual seria o caminho que deveríamos seguir. Então, de criar também, então, um mutirão de proposições. Então, tudo isso vai estar disponível no site da Semana Social, e quando as condições permitirem, também nós vamos imprimir esse material, o guia metodológico e aquilo que a gente chama assim, então, esse conjunto de textos como sendo um texto base, para discussão nos grupos, nos mutirões que estão sendo realizados. Agora, para o mês de julho, então, está sendo proposto, nós tínhamos agendado em Brasília, ainda o ano passado, antes da pandemia, realizarmos no início de julho o Seminário Nacional de Mobilização, para deflagrar esse processo nos regionais. Não sendo possível, então, o Seminário Nacional, a Secretaria da Semana Social está propondo, então, realizar 10 seminários regionais. Então, nesse formato aqui, online, então, de mobilização, de passar as orientações, os conteúdos, de criar essas referências nos regionais, mobilizar os regionais. Então, isso vai acontecer agora no mês de julho. Então, juntando alguns regionais da CNBB, enfim, teremos 10 grandes seminários de mobilização. Para depois, então, os regionais, no nível paroquial, diocesano, no nível paroquial,
no nível de comunidade, enfim, no nível das organizações sociais, poderem fazer as discussões, assim, as rodas de conversas virtuais, né? Discutindo, então, assim, essa temática do mutirão pela vida, terra, teto e trabalho. Então, assim, nós estamos nessa fase. Né? Daniel, seria mais ou menos essa partilha, né? O importante é isso, que a gente possa também, então, como rede, a gente se integrar, né, nessa grande mobilização, nesse grande mutirão pela vida, né, na sexta Semana Social. Fridoto, como é que vai ser o nome do site, ou tem algum e-mail para mandar, para obter as informações, essas datas, que nem sempre elas chegam, e por isso que a ideia nossa é um pouco que a informação possa estar sendo acessada também. O site, então, ele vai se chamar ssb, né? SSB. .org.br. Uhum. E o e-mail hoje da Semana Social é Semana Social Brasileira, tudo junto, @cnbb.org.br. E aí, claro, a gente já tem as mídias sociais, tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube. Nós estamos fazendo, então, de 15 em 15 dias, lives, né? Já fizemos uma primeira 15 dias atrás com Dom José Valdeci e João Pedro Stedley. E amanhã nós teremos a segunda live da Semana Social, às 16 horas. Então, tratando dos frutos das Semanas Sociais. Então, estará conosco amanhã a Rede Jubileu Sul e o Grito dos Excluídos, né? Para falar exatamente isso. Bom, foi a partir da mobilização das Semanas Sociais que surgiram esses dois frutos, né, que temos até hoje, né, Rede Jubileu Sul Brasil, mas que está presente também na América Latina, né, a Rede Jubileu, e o Grito dos Excluídos, que também nós temos uma rede do Grito dos Excluídos, além do Brasil, Grito dos Excluídos continental. Né, dois frutos gerados pela discussão, pela mobilização da Semana Social. E temos vários outros frutos, né? Pelo YouTube. Pois não, Hernani? Pelo YouTube, Vai ter, aliás, amanhã vai pelo Facebook ainda. Ah. Pelo Facebook amanhã, desculpe. Depois eles ficam gravados, disponíveis no YouTube, né? Mas amanhã é Facebook, a live, 16 horas. Então, a grosso modo, assim, a gente está aos poucos, né? Assim, dando esses passos. Nós gostaríamos, assim, de ter avançado mais, mas também as condições, né, agora, de modo especial, também elas não nos permitem fazer isso, né? Então, nós estamos agora, de fato, tentando avançar muito, usar muito as redes sociais, né? Eu acho que, nesse sentido, então, seria interessante essa ideia de que a construção da sexta semana até demorou um pouco mais, justamente por conta dessa razão da construção junto com os movimentos sociais, quer dizer, foi construída em diálogo. E a ideia que tem surgido justamente é que nós possamos, talvez aí uma ideia para a gente trabalhar agora no nosso agir enquanto rede, fortalecer esses diálogos com os movimentos sociais que se reúnem em torno do T da terra, e aí junto a questão da agroecologia, da comercialização também, o T do teto, que aí luta por moradia, mas também tem incluído as lutas urbanas, e compreender o teto também como proteção, aí entre os debates também da proteção social, da seguridade e outros temas como a própria questão da saúde hoje, que é um dos focos principais. E no T do trabalho, então, enfrentar toda essa questão do desemprego e também dos direitos, né, dessa desregulamentação que houve entre as relações entre capital e trabalho. Aqui em Brasília, a comissão local fez uma experiência muito boa de fazer esse diálogo acontecer, primeiro da comissão com os movimentos de cada um desses T's, e depois num dia que juntou mais de 100 pessoas, à época ainda estava como arcebispo de Brasília e presidente da CNBB, o Dom Sérgio da Rocha, e foi um momento muito interessante, porque o próprio Dom Sérgio não tinha ideia que tinha tanta luta social aqui no Distrito Federal. A imagem que você tem do DF é que é só a esplanada.
mas na verdade aqui nós somos já só no quadradinho do DF, que é um retângulo na verdade, mais de 3 milhões de habitantes e muitas lutas acontecendo. Só que essas lutas não aparecem na grande mídia. Então essas coisas todas têm a ver também com a própria situação que estamos conectando aí com a luta pelo impeachment, que vamos prosseguir depois nesse debate, mas também na perspectiva econômica, que foi um centro do debate ontem entre nós aqui, apontando para a ideia da economia de Francisco também, na questão da democracia, toda essa luta que nós estamos fazendo para que realmente nós superemos esse estado de exceção e o fascismo e o racismo e tudo aquilo que impede que realmente a democracia aconteça aqui no nosso país. E depois, um terceiro elemento, então, a respeito dessa parte da soberania, que aí entra esse aspecto mais geral também, que a gente tem que buscar enquanto país, enquanto continente, né? Então, só para a gente poder se perceber, e como é mutirão, cada um pode tomar iniciativa, e nós temos considerado também no bojo da sexta semana que todas essas iniciativas, a gente percebeu que com a pandemia, alguns temas quase tidos como temas proibidos pelo senso comum da sociedade, como a questão da solidariedade, se fortaleceram muito. Mas aí nós temos que ter essa capacidade de passar, então, desse momento que é extremamente importante, assistência social como direito, para o momento também de outros passos em termos de promoção, colocando todos os limites, mas também enxergando as lutas que começam a ser feitas com essa liderança, então, das mulheres, dos negros e negras, dos pretos e pretas das periferias, tudo aquilo que nós estamos colocando. Então, eu acho que é uma discussão que vem ao encontro e que se potencializa e que se soma também para a gente se engajar. A ideia que depois nós possamos ter as datas desses seminários de cada um dos regionais, para que nós possamos também fazer presentes nesses regionais e até, quem sabe, compor a equipe, né, que vai um pouco animar a própria sexta semana, que, sobretudo, tem que privilegiar a ideia do diálogo social e das articulações com as frentes fundamentais para criar esse caldo de cultura da igualdade, da democracia, para enfrentar esse fascismo que nós temos hoje na sociedade, né? Então, só para complementar aí, a gente está desde o princípio, também Padre Thierry também esteve conosco, irmã Maria Luísa também pela CRB, então é uma obra de muitas mãos, né? Então, se alguém mais tiver algum complemento para trazer Daniel, em relação a esta semana, né? Daniel, Sim, por favor. diga só duas coisas assim muito rápidas, né? Dizer que esse processo de mobilização tem nos mostrado assim muitos movimentos que até então nós não tínhamos um contato mais efetivo, né? Eu vou partilhar com vocês, por exemplo, a CUFA, né? A Central Única das Favelas, né? Então, o Eduardo Brasileiro, que está na coordenação do Seminário da Economia de Francisco, me colocou em contato com eles, exatamente, e o trabalho grande, bonito que a CUFA vem fazendo. Então, eles também vão ser parceiro nosso na Semana Social, né? E nos seminários, por exemplo, agora que eu estou vendo o Danilo lá de Roraima, né, Danilo? No Norte 1 já está agendado, parece que confirmado para o dia 1º de julho, seminário de mobilização, né? Então, assim, aos poucos vai ter esses processos mais locais. Eu acho que o importante é isso, a gente integrar junto. Os movimentos sociais assumiram, né? Tanto os movimentos urbanos, mas também os movimentos mais do campo assumiram conjuntamente a Semana Social, né? Então, acho que assim, o processo ele está bonito, né? Então, o Daniel lembrou muito bem, desde o início, sempre nós tivemos assim esse respeito, né? Quer dizer, nós não queremos oferecer um produto já fechado, pronto, mas uma construção coletiva desde o seu princípio, né? Todos os passos eles foram coletivos, né? Mutirão. Então, completamos os 20 minutos, Frei Dotto. Muito bem. Isso. Bom, aí você fica conosco agora um pouco mais, Frei Dotto. Sim, eu permaneço. Durante o debate, então, acho que as questões